Bora agora para a terceira aula, vamos falar aqui sobre os principais termos do MetaEds, tá? Lembrando aqui, se você puder seguir lá no Instagram, dá o like nesse vídeo, compartilha com outros afiliados que a gente tá aqui entregando para você o ouro. A gente vai entrar daqui a pouco a mão na massa, mas é importante você estar ciente desse primeiro nivelamento aqui, para todo mundo tá falando a mesma língua, beleza? Então vamos lá, vamos falar agora sobre os principais termos do MetaEds. Você ouviu falando isso aqui nas aulas, então vai ser importante você já estar habituado. Então pega o caderninho, anota, separa um bloquinho de notas aí, já vai anotando o que quer dizer. Então quais são os principais termos que a gente vai falar de tráfego aqui? A gente vai falar muito sobre alcance, impressões, frequência, CPM, CTR, CPC, custo por page view, initiate checkout, compras, taxa de conversão, ROAS. Boa, essa aqui são as principais, né? Então, aqui também pode ser uma outra também, ó, CPA. O que são essas palavras? O que quer dizer isso? Vamos lá por partes aqui do que a gente vai usar. Alcance é o número de pessoas que o seu anúncio, quando você estiver rodando o anúncio, o número de pessoas que foram impactadas pelo seu anúncio. Então, basicamente, o alcance ele é o número de pessoas que foram impactadas. Vamos dizer que eu fiz um anúncio, ele apareceu para 50 pessoas, eu tive um alcance de 50. Impressões é o número de vezes que as pessoas viram o seu anúncio. É diferente isso, tá? Porque eu posso ter 50 de alcance e 100 impressões. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada pessoa viu 2 vezes. Então, se eu tenho 50 impressões, 50 alcance e 100 impressões, eu logo vou ter uma frequência disso. Então, a frequência é o resultado do número de impressões versus o número de pessoas alcançadas. Exemplo, se meu anúncio apareceu para 10 pessoas e teve 100 impressões, ele está com uma frequência de 10. Ou seja, ele está com uma frequência de 10 vezes para cada pessoa. Quando que considera uma impressão, tá? Quando que a impressão ela acontece? Quando a pessoa para ver o seu anúncio, seja ele imagem, né? E se for vídeo, se ela passa mais de 3 segundos. Passou de 3 segundos, ele já considera uma impressão válida. A menos de 3 segundos é uma impressão inválida. Então, se ele viu seu vídeo 3 segundos, já conta a impressão. Se ela viu sua imagem, vai contar a impressão também. E a frequência é o resultado entre esses dois aqui. O que é o CPM? É o custo por 1000 impressões, basicamente. É o que a gente chama, né? O que a gente chama de leilão. É o quanto a Meta, né, que é a dona do Facebook, a dona do Instagram, a dona do WhatsApp, tá cobrando para você aparecer para cada bloco de 1000 pessoas. Então ela vai pegar e vai separar esses blocos. O que influencia no leilão? Aqui é uma resposta que pode ser chata, mas basicamente tudo. Tem muita gente que vai falar que o leilão é público. Não somente público, tá? Podem ter certeza disso. Às vezes você pode rodar uma campanha para público aberto tal, e tá com um leilão muito caro. Por quê? O que vai influenciar no leilão? Praticamente tudo. Experiência do usuário com o seu anúncio, o número de anunciantes que a gente tem anunciando para aquela faixa de público, o público e até mesmo o criativo, ou seja, até a copy que você usa no criativo, o tipo do criativo, as palavras que você usa no criativo, tudo isso influencia no CPM. Só que não é uma métrica que você tem que ficar se grilando, ficar pensando assim, nossa, eu tenho que controlar o máximo, porque você tem o menor controle possível. Aqui a gente vai aprender muito nesse curso, que a gente vai ter que focar naquilo que a gente tem controle. O CPM é uma coisa que a gente não tem tanto controle. Então não vamos focar nele. Claro que se você tiver um CPM muito caro, a gente vai atrapalhar nas outras métricas futuras. Na aula de análise de métricas eu vou falar sobre isso. Mas vamos focar naquilo que importa. Aqui eu só estou trazendo para vocês a descrição. Então, o CPM é o leilão. Então, quanto que eu estou pagando no CPM? Tá R$1.000 no CPM. Nunca vi, tá? Mas vamos supor que tá isso. Você vai saber que seu custo por clique vai ser caro porque o CPM tá caro. O que é o CTR? É o resultado do número de cliques em relação ao número de impressões. Exemplo, tive 100 impressões e 10 cliques.
meu CTR é de 10%. Por quê? Porque eu estou dividindo 10 por 100. Então é 10% meu CTR. Se eu tive 100 impressões de um clique, meu CTR é de 1%. Então, basicamente, o CTR ele é esse resultado. Ele está atrelado, né? Está atrelado diretamente à qualidade do criativo. Então, quanto melhor o meu criativo, mais alto o meu CTR, consequentemente, mais cliques eu vou ter no meu anúncio. CPC é custo por clique. É literalmente isso, quanto eu estou pagando por cada clique. Custo por page view é o custo por cada pessoa no meu site. Aí você vai falar assim, isso aqui só mais para tráfego direto, tá? Então isso aqui, ó, mais para tráfego direto. Então eu vou colocar aqui, porque quando você vai fazer campanhas para WhatsApp, você não vai ter que analisar essa métrica. Nem essa, nem essa. Aqui você pode analisar, ó, uma outra métrica. Para tráfego no WhatsApp. Que eu vou falar depois. Então é o custo por cada pessoa no meu site. Você fala, Douglas, mas se eu tô tendo custo por clique, não é o mesmo do CPC? Não necessariamente, tá? Às vezes a pessoa pode clicar no seu anúncio, o seu anúncio ficar carregando, ela não ter paciência e não esperar seu site abrir. Na hora que seu site for abrir, ela não ir para lá. Ou seja, você pode ter tido 2 cliques e uma visualização do site. Porque uma pessoa pode ter clicado, não esperado, e foi embora. A outra clicou e esperou. Você teve 2 cliques no anúncio, só que você teve uma visualização de página só. Então é muito importante ter essa metrificação entre CPC e o custo por page view, tá? Eu chamo esse custo por page view aqui, costumo chamar de CPS, que é o custo por sessão. É mais fácil da gente saber, de analisar, depois eu vou usar esse termo aqui, tá? CPS é o custo por cada pessoa no site. E aí você só vai conseguir saber isso aqui se você tiver estrutura própria. Então eu vou te dar uma aula como você pode criar a sua estrutura própria. Vou te passar uma fórmula aqui, uma forma de você criar a sua estrutura própria, para que ela tenha a maior velocidade possível, para que você perca o menor número de pessoas possível no clique. Então, quanto menos pessoas você perde nesse passo, mais pessoas você tem no seu site. É importante. Initiate Checkout, o que é? Pessoas que foram até a etapa de pagamento. Então, é as pessoas que vão no seu site, acessam sua landing page, clicam no botão comprar e vão até o pagamento. Não quer dizer que elas compraram, mas foram até lá. Isso é o Initiate Checkout. Compras são pessoas que efetivamente compraram. Então isso aqui tá tranquilo, o nome já diz. Taxa de conversão é a taxa de pessoas que compram versus as pessoas que acessam o seu site. Exemplo. Vamos puxar um exemplo aqui. Deixa eu puxar aqui. 100 acessos no site e uma compra. Taxa de conversão igual 1%. Quer dizer que eu tive uma compra, tive 1% de taxa de conversão. Sempre que eu falar de taxa de conversão, ela é uma métrica em relação a isso. Ela pode ser uma taxa de conversão de pessoas que acessaram o site e comprou, pode ser uma taxa de conversão de checkout, pessoas que chegaram no checkout e compraram, quantos costumam comprar. Então, quando eu falo de taxa de conversão, é isso. Eu vou sempre introduzir isso aqui nas aulas quando eu for mostrar. ROAS é o retorno sobre o investimento em anúncios. Não é o ROI, tá? É o ROAS. Depois eu posso explicar até a diferença do ROI, né? Deixa eu botar aqui. Então vamos supor, investi R$100 e fiz 500 em vendas. Então nesse cenário aqui, ROAS 5. Por quê? Eu tive um ROAS 5 vezes aquilo que eu investi. O ROI, ele é o retorno sobre o investimento total. Então aqui você vai computar tudo. Você vai computar não só o gasto de anúncio, então que custos totais, receita, dividido por custos totais. Aí você vai ter que computar aqui custo de anúncio, custo de ferramenta, custo de, sei lá, se você tiver algum custo de software, qualquer coisa que você tiver de custo, você vai computar tudo, somar tudo, dividir o que você teve de receita. Aqui também você pode ter taxas, né, de plataforma. Você pode tirar tudo isso, né, somar tudo isso aqui, esses custos, pega a sua receita, divide por ele, aí você vai chegar no ROI. Geralmente o ROI é menor que o ROAS, porque o ROAS só vai estar considerando o anúncio. O ROI está considerando tudo. CPA é o custo por aquisição. Ou seja, quanto estou gastando para cada venda. Se investi 50 e tive 2 vendas, meu CPA é de
25. Por quê? Porque eu tô investindo R$50, tive 2 vendas, divido 50 por 2, CPA de 25. E o CPL é o custo por lead. Na campanha do WhatsApp a gente vai ter esse número. Quanto custa por cada pessoa no meu WhatsApp. Pronto. Basicamente esses aqui são os termos sobre o tráfego. Tá? Então anota tudo bonitinho aí, que a gente vai falar sobre isso aqui depois. Eu já espero que estejamos todos alinhados. Tamo junto.